Muito bem, vamos então ao próximo painel, cujo tema é Desafios para o Desenvolvimento Global, Agendas de Futuro. Para moderar esse bate-papo, o diretor da FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, André Godoy, e para debater esse assunto, ele que é coordenador do relatório Visão 2030 da Embrapa, Edson Luiz Boff, também o representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID no Brasil, Morgan Doyle. Temos ainda o representante no Brasil da International Financial Corporation, Carlos Pinto, e também a participação do CEO da Corporate Open Innovation Entrepreneurship Building Tech Ecosystems, Uzi Scheffer. Para comentar esse assunto, o presidente da Desenvolve São Paulo, Nelson de Souza, e também o presidente da AGE Rio, André Vila Verde. Com a palavra, então, o moderador, André Godoy, seja muito bem-vindo a este fórum. Olá, bom dia a todos, boa tarde e boa noite para alguns. Antes de tudo, agradeço ao público aí que está nos assistindo, além, obviamente, dos painelistas, dos comentadores, da BDE, do seu corpo técnico, responsável pela realização do evento, e ao presidente Sérgio Chodolski, presidente da instituição. Antes de tudo, acho que é importante ressaltar que esse tema é de profunda relevância, para a gente discutir o papel da ciência, da tecnologia, da inovação no contexto do desenvolvimento global, observando esse cenário de mudanças, que a gente já vinha enfrentando, e de vez em quando a gente tem algum tipo de solavanco, como que estamos vivendo hoje, que acaba acelerando uma série de processos, de mudanças que já viu em curso e que a gente tem, de certa forma, o mundo acaba tendo um impulso um pouco mais forte, para ser bem leve. Então, nesse painel, nós buscamos fazer uma divisão de forma que ficasse bem estruturado, e a gente pudesse tocar diversos setores da economia, e representantes de peso de cada um dos setores, que a gente pudesse discutir como que esse processo afeta aí o dia a dia de cada um de nós. Então, realmente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Edson Boff, vai falar um pouco de como esse processo impacta o setor, o agro, de certa forma, agropecuário, representante aqui da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e também coordenador do relatório Visão 2030. Uzi Scheffer, CEO do SOSA, vai falar bastante, acredito, aí, sobre inovação aberta e como que esse processo impacta todos os setores da sociedade, passando por saúde, defesa, cyber, fintechs, seguros, 4.0 e assim por diante. O Carlos Pinto, Country Manager do IFC, membro do Grupo Banco Mundial, falar um pouco sobre desafios e oportunidades da economia brasileira e como a instituição pode apoiar e pode ser um aliado do país nesse sentido. E o Morgan Doyle, representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que vai falar também sobre a questão do sistema financeiro e como que isso pode apoiar os países, em particular aqui, que a gente vem discutindo hoje, o Brasil nesse sentido. Temos aí como comentadores, parceiros de longa data, o Nelson de Souza, presidente do Desenvolve São Paulo, instituição financeira do governo do estado de São Paulo, no país, e o André Vila Verde, presidente da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro, AGE Rio, a principal instituição de fomento do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de deixar que a gente tivesse uma atenção especial aí ao tempo, tendo em vista o tamanho do evento, para que cada um dos painelistas tivesse aí uma atenção, 10 minutos para cada um. E, posteriormente, os comentadores vão ter 5 minutos, cada um, para poder fazer as suas observações, e, posteriormente, a gente retorna para os painelistas, cada um com mais 2 minutos ao final. Então, já sem perder muito tempo, passo a palavra ao Edson, para que ele possa fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite para participar desse importante fórum,
e é uma alegria aqui estar com colegas, revendo alguns colegas e outros conhecendo nesse momento. Então, eu vou pedir licença aí dos senhores, das senhoras, para colocar alguns slides aqui para facilitar a nossa apresentação, tem alguns números, e com isso eu vou tentar ficar aí dentro dos 10 minutos da lógica da programação. Então, vou compartilhar minha tela aqui. A ideia é apresentar um pouco dos resultados de um trabalho que a gente fez em relação ao futuro relacionado ao 2030, e aqui hoje mais focado em relação ao contexto da agricultura digital, agricultura 4.0, e de como ela tem a sua relevância, a sua importância dentro do contexto de um desenvolvimento nacional e global mais sustentável e sustentado. Basicamente, eu coordenei esse processo entre 2015 e 2018. Nós temos um sistema chamado Agropensa, que é o sistema de análise estratégica, de planejamento estratégico da Embrapa. Esse sistema ele envolve não só as unidades da Embrapa, suas 46 em todo o Brasil, mas também os parceiros nacionais e internacionais, análise de estudos, cenários, modelos, o próprio Ministério da Agricultura, MCTIC e outros ministérios envolvidos no desenvolvimento tecnológico, e com isso geram documentos e análises. Então, o último documento gerado é o Visão 2030, ele está nesse momento passando inclusive por uma reavaliação, né? Outro colega que coordena a nova versão. Esse documento contou com mais de 300 participantes nacionais e internacionais. Basicamente, aqui, só para dar um contexto, né, dentro da lógica que nós temos do crescimento mundial em termos de população para os próximos anos, mas aqui fazendo ênfase especificamente ao crescimento da demanda em alimentos, né? Basicamente, aí mais 35% em relação a 2015, e esse é o grande desafio hoje, não só do Brasil, mas de todos os países com seu fator agropecuário. Destaque aqui para a produção brasileira, hoje nós estamos com uma produção de grãos em torno aí de 250 a 270 milhões de toneladas, carnes estamos na faixa de torno de 28 milhões e fruta 43 milhões de toneladas. O que isso representa? Representa aproximadamente 22% do PIB brasileiro, 31% da força de trabalho envolvido nessas cadeias produtivas, e aproximadamente 43% das exportações. As exportações brasileiras hoje vão em torno de 150 países e alimentam aproximadamente 1 bilhão de pessoas, ou seja, pouco mais de 10% da população do mundo tem vínculo com a agricultura brasileira. Quando nós falamos em uso da terra, muitas informações equivocadas são passadas. Aqui um dado específico de 2019, o Brasil hoje conta com 61,5% de sua área como área florestal, e ainda temos 5,9% de formações naturais não florestais, ou seja, em torno aí de 66% da área do Brasil está com a cobertura original, nativa original. A agropecuária ocupa em torno de 30% do país, logicamente que é mais focado centro-oeste e sul. Dentro dessa agropecuária, o principal demandante de áreas são as pastagens, né? E a agricultura, então, pega 25% em relação a esses 30% no total. Aqui é uma breve evolução, e aí começa a explicar a parte da tecnologia, a evolução da produção de grãos, aqui falando foco de grãos, poderíamos falar das frutas, das carnes, especificamente dos grãos aqui pelo tempo, mas essa linha marrom, ela vai de 78 até recentemente, em termos de área plantada em grãos no Brasil. Então, ela teve um crescimento aí passando de 36 milhões de hectares para 65, quase 66 milhões de hectares nesse período. Já a produção em grãos saiu de 38 milhões de toneladas para a última safra, 257 milhões de toneladas. A previsão esse ano é em torno de 270 milhões de toneladas. Ou seja, nós tivemos uma produção focada principalmente nesse aumento da produtividade.
né? E aí são alguns fatores que intensificaram essa produtividade brasileira. São as questões ambientais, de solo, de clima, as políticas públicas dos diferentes governos dentro desse período, o empreendedorismo das cadeias, tanto do produtor rural como também da agroindústria, das indústrias, e um fator específico aqui, que um destaque maior, é a questão da tecnologia. A tecnologia hoje ela responde em torno de 45% desse crescimento nesse período, né? Nos últimos anos, ela tem respondido para mais de 60% em relação ao crescimento. Dentro dessa análise dos cenários, então, nós trabalhamos com megatendências. Aqui eu vou falar rapidamente, são 7 megatendências trabalhadas para 2030, mudanças socioeconômicas e espaciais da agricultura, intensificação sustentável, mudança do clima, tivemos aí a convergência tecnológica, protagonismo, mudanças vinculado à agregação de valor, e essas megatendências, então, foram orquestradas e articuladas dentro de uma lógica para poder ter o planejamento estratégico da empresa nesses últimos anos e para os próximos. Eu vou destacar 2 megatendências aqui pelo tempo, mas a primeira megatendência é a questão da intensificação e sustentabilidade de sistemas produtivos. Aqui a necessidade de uma expansão sustentável e sistêmica da agricultura, cada vez maior necessidade de preservação dos recursos naturais. Avaliou-se também o crescimento da produção agrícola especializada, a adequação ambiental das propriedades, os serviços agroambientais dessas propriedades rurais, que têm dado um crescente, inclusive recursos adicionais ao produtor rural, redução e perdas de desperdício de alimento, é algo bastante importante dentro dessa lógica. Ainda a questão da crescente influência dos acordos internacionais e marcos regulatórios, e a expansão dos incentivos à diversidade produtiva, seja para o pequeno, médio ou grande produtor. Basicamente, nessa lógica, nós atuamos e temos o foco, né, no 2030, dentro dessas linhas, tanto do grande produtor, aqui exemplificado com a propriedade no centro-oeste do Brasil, em torno aí de 8.000 hectares, como também a imagem à direita, o pequeno produtor, em torno de 1 hectare, 2 hectares, aqui representado por um produtor em Santa Catarina. Então, essa lógica busca pegar esses mundos entre um grande e um pequeno. O Brasil possui aí um cenário bastante grande de diversidade produtiva, produtos, e com isso a gente busca alcançar todos esses setores. Falando especificamente na agricultura digital 4.0, aqui nós buscamos novos arranjos institucionais, ecossistemas de inovação, a transformação digital intensa no uso das TICs, automação e robotização, a questão da IoT, as inovações em biologia sintética, engenharia genética e demais contextos aqui vinculado à convergência tecnológica, onde nós buscamos a associação entre o conhecimento tradicional do produtor rural, seja ele pequeno, médio ou grande, com as novas tecnologias, com as tecnologias da informação, da comunicação. Aqui é só uma ilustração, né? Hoje nós estamos nesse momento vinculado, que gera certa confusão para alguns setores, né? Entre o futuro e o passado. Então, essa fase aqui, essa lacuna que nós buscamos preencher a partir da geração de pesquisas, inovações, transferência de tecnologia. Bom, a grande questão aqui é como produzir mais com menos, ou seja, produzir mais alimento em quantidade, qualidade, né? E com menos insumos, menos recursos naturais. Então, basicamente, nós modelamos aqui algumas das tecnologias digitais hoje de atuação na Embrapa e parceiros, como aplicativos, softwares, blockchain, criptografia, inteligência artificial, as plataformas digitais, sensores remotos, sensores de campo, automação, robótica, computação em nuvem, internet das coisas, redes sociais, muito importante hoje no meio rural, sistemas de informações, big data, impressão 3D, aprendizado de máquinas, satélites, nanosatélites, e tudo isso dentro desse ecossistema de inovação que os colegas vão comentar com maior propriedade na sequência. A partir dessa lógica, então, modelado alguns benefícios dentro dos elos das cadeias produtivas, aqui rapidamente pelo tempo, já indo para o lado, finalizando aqui a apresentação,
Temos a lógica dos fabricantes de insumo, onde é possível otimizar essa questão do uso do recurso natural, a eficiência produtiva, soluções mais disruptivas, novos mercados, segurança e qualidade. Dentro da porteira, que é dentro da propriedade, essa lógica de uma produtividade agrícola crescente, a sustentabilidade rural, novas oportunidades de trabalho, também a sucessão rural muito importante nesse sentido, a tecnologia como indutor de manter o jovem no campo e também ser uma forma de atrativo no campo. Depois, também os benefícios aí nos processadores de alimentos, nos distribuidores, até chegar ao consumidor final, principalmente pela maior conectividade urbano-rural, esse protagonismo do consumidor hoje e essa valorização cultural do meio rural tem crescido. Você só valoriza aquilo que você conhece, e o consumidor urbano hoje ele está conseguindo conhecer mais o meio rural em função aí de toda a tecnologia disponível, e com isso você possui uma maior transparência, engajamento de novos negócios. Basicamente aqui só destacando dentro dos principais objetivos estratégicos, né, dentro da Agenda 2030, essa figura ilustra alguns exemplos aí de aplicações, né, dentro dessa lógica da agricultura digital, da agricultura de precisão ou agricultura de 4.0, formando aí, então, diferentes setores, desde a parte do uso e cobertura da terra, a área de pesca, como eu disse, né, a venda, o comércio, a informação, a questão da maior incremento em termos produtivos, e com isso nós temos hoje a condição de avaliar e avaliamos um pouco mais o perfil do Brasil. No ano passado nós fechamos um levantamento com mais de 1.000 participantes, entre produtores e também empresários, startups do setor de agricultura digital. 84% dos produtores que participaram da pesquisa utilizam pelo menos uma tecnologia digital no seu sistema produtivo. Aqui são as principais tecnologias utilizadas. A internet hoje, nas propriedades pesquisadas, a conectividade, né, ela ajuda em torno de 70% desses produtores, aplicativos e programas de gestão 22%, aplicativos de comunicação para venda ou compra de insumos 57%, e outros detalhes. Temos um importante número aqui também, 95% desses produtores buscam e gostariam de ter mais informações sobre a agricultura digital, principalmente na perspectiva de que você consegue aquela lógica de produzir mais com menos, ou seja, mais produção de alimentos com menos uso de recursos naturais e insumos. Para mais detalhes, ficam disponíveis aí também essas revistas, onde essa pesquisa foi publicada ano passado, tanto foi capa da Globo Rural, importante revista brasileira, aí, no mês de agosto, na FAPESP, na Agroanálise da Fundação Getúlio Vargas, também artigo internacional aqui numa revista de alto impacto. E com isso, então, eu já finalizo, talvez eu tenha passado um pouquinho aí do tempo, deixando também esse link, onde nós essa lógica do 2030 frente aos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, focando qual seria o futuro da agricultura brasileira. Fico à disposição, agradeço mais uma vez o convite e, no final, aí à disposição para debates e perguntas. Okay, muito obrigado, Edson, pela apresentação. Trouxe para nós esse cenário importante do setor agropecuário e o impacto das tecnologias na nossa produtividade, outras informações. Logo mais a gente vai poder discutir. Sem mais delongas, eu já passo também a palavra a Uzi Scheffer para poder fazer a sua apresentação. Uzi, com você. Obrigado. Eu gostaria de compartilhar uma apresentação também. Vou compartilhar alguma indicação, se estou compartilhando já. Obrigado. Sim. Então, eu sou Uzi Scheffer, CEO da Sousa, que é uma empresa global de inovação. O nosso negócio é trabalhar com grandes organizações e governos
trazendo tecnologias para o mercado, até o ponto de implementação, dando apoio a empresas e contribuindo para o crescimento econômico de regiões e países onde nós trabalhamos. Alguns logos aqui de algumas dúzias de organizações. Então, nós temos parceria com o CNI, que é muito importante, e um bom estudo de caso do que pode ser feito. O governo australiano, também SureLab Germany, a cidade de Nova York, empresas. Temos algumas áreas de expertise, então, temos parceria com o Swiss Re, e Banco Real do Canadá, também Schneider Electric e assim por diante. Então, com o CNI, nós iniciamos uma parceria estratégica. Temos aí um evento de lançamento com o presidente da CNI, também diretor de inovação. Então, o objetivo da parceria é trazer à indústria brasileira um passo mais próximo de tecnologias líderes no mundo, ajudando as empresas brasileiras não apenas a sobreviver, mas crescer e ter sucesso no nível global. E poucos meses após o início dessa parceria, já temos 2 projetos importantes em andamento, um com o Natura, outro com o Klabin, que são nomes importantes, empresas importantes no Brasil. Então, em minha breve apresentação, vou compartilhar alguns achados do relatório CNI Sousa, que nós compilamos há alguns meses. E, obviamente, nessa breve apresentação, meu foco será a indústria. Podemos também falar de serviços financeiros e bancos e assim por diante, agricultura, via excelente apresentação anterior, a logística que contribui para a eficiência. Então, tudo está conectado na inovação, mas esse relatório foi compilado para o setor industrial e o nome é Indústria 4.0, modo Covid-19. Mas o que nós vimos no ano passado é que a Covid não trouxe tendências e tecnologias completamente novas. Na verdade, acelerou o processo de adoção que já vinha em andamento. E nesse slide nós vemos basicamente o relatório inteiro, que nós desdobramos em 4 pilares, 4 eixos: prevenção de infecção, cadeia de suprimento, automatização e otimização. Aí também vimos empresas de tecnologia que podem ajudar as empresas a lidar com esses eixos e sub-eixos. Tudo que nós fazemos é muito prático. Ao compilar o relatório, sempre traremos informações práticas sobre o que pode ser feito amanhã de manhã, com tecnologias que estão prontas para o mercado, possivelmente já implementadas no Brasil e na América Latina. Então, só para dar uma ideia breve dos achados do relatório, o que está acontecendo nesse universo, na área de prevenção de infecção, primeiro, devido à Covid, temos uma pequena margem para erros. Então, um caso confirmado de Covid pode fechar uma fábrica inteira. Então, a sobrevivência da empresa está diretamente relacionada à saúde e bem-estar de todos os trabalhadores. Então, novas tecnologias e sistemas devem ser adotados para garantir que os trabalhadores permanecerão saudáveis sem interrupção das operações. Então, há tecnologias e soluções que podem tanto proteger os trabalhadores quanto aumentar a produtividade. Um exemplo disso, aqui em marketing de massa, nós vemos aqui a empresa AnyVision. AnyVision tem uma tecnologia de processamento de imagem que pode fazer um controle de acesso sem toques, então, sem tocar, né, sem tato. Então, olhando para automatização e otimização, isso inclui empresas que viabilizam operações industriais de forma autônoma e eficiente, então, servindo clientes com inteligência artificial, inspeções autônomas, e tomando apenas um exemplo, uma empresa fascinante é a XJet, aqui sob a manufatura aditiva. Eles empregam mais de 100 especialistas com vários PhDs e
centenas de patentes, e eles estão criando impressoras 3D para a produção de peças cerâmicas para produção em massa. Então, são uma das empresas muito ativas nessa arena. Com a implementação dessas soluções e operações mais resilientes, ao passo que reduzem a dependência no comércio global, assim, podendo lidar com esses problemas internamente. Então, nós vemos aqui o Sisense, que tem uma abordagem completamente diferente, é uma solução inteiramente baseada em software, então, num certo sentido, são mais fáceis de implementar essas soluções. Olhando para a cadeia de suprimento, ao redor do globo, houve uma grande disrupção ocasionada pela pandemia, com choques de demanda, seguidos da impossibilidade de transportar bens em quase todos os setores, desde supermercados até locais de construção e obras, etc. E as empresas que ofereceram soluções de inteligência artificial rapidamente puderam mitigar esses déficits, ajudando a lidar com novas mudanças. Então, com base em dados das empresas, as empresas podem facilmente otimizar e prever com mais precisão todas as frações da sua cadeia de suprimento e também analisar o comportamento dos consumidores. Então, sem entrar demais nesse tópico, eu acho que a questão do comportamento dos consumidores e saber mais sobre isso é muito importante em todos os setores, no setor financeiro, no setor de seguros. Nós sabemos que a pandemia trouxe mudanças importantes dos hábitos e dos comportamentos e estilos de vida dos consumidores, com implicações para todos os setores. E quando nós examinamos a logística, por exemplo, os consumidores esperam entregas rápidas e eficientes de todos os fornecedores. E outra empresa aqui chamada Fabric, a Fabric implementou armazéns que podem ser construídos aí no meio de grandes selvas urbanas, trazendo o suprimento para mais próximo dos consumidores. E com relação à resiliência de operações, todos nós aprendemos que a resiliência das operações e a continuidade dos negócios não são elementos dados. Então, nós sabemos que isso está relacionado à necessidade de medidas robustas de segurança, protegendo ativos tanto físicos quanto digitais. Então, o impacto da Covid-19 sobre a criminalidade cibernética demonstra que grandes empresas e infraestrutura crítica e governos estão sob risco. Então, a implantação de sistemas remotos e soluções de conectividade, enfim, os criminosos estão se aproveitando disso e estão causando muita disrupção. Então, uma empresa, exemplo disso, há diversos exemplos, mas com relação à cibersegurança, nós temos aí o Shield IoT, que desenvolveu uma solução end-to-end para garantir a segurança de grandes frotas. Então, isso é apenas um panorama geral, estão convidados a fazer o download, ou então eu posso enviar o relatório, vocês poderão examinar em mais detalhes, com explicações sobre cada tendência, cada subsetor, cada tecnologia, e esse foi, assim, um panorama geral. Então, eu queria completar esse panorama geral com uma breve algumas palavras sobre o aspecto financeiro do que nós vemos na indústria 4.0, nas startups e nas tecnologias. Então, o que nós vemos aqui são investimentos em empresas privadas nos Estados Unidos, de 2017 a 2021. Então, nós temos aí dados da PitchBook. Então, em 2020, o financiamento estava aumentando, mas vemos que o financiamento corporativo, os CVCs, por exemplo, estão caindo, o que faz sentido, né? Podemos entender. Então, o financiamento VC aumentou e investimento corporativo caiu 50% em 2020. Em 2021, ainda vemos
uma tendência ainda mais forte em Q1. E, em geral, podemos dizer que essa tendência e o espaço continuam crescendo. Podemos assumir ou entender por quê, né? As empresas investiram menos, mas houve também um momento de correção. Então, para concluir, eu acho que todos poderiam dizer que não é algo que hoje precisa, é bom ter, é necessário ter, né? É bastante fácil falar, mas é difícil executar, sabemos disso, eu sei porque é o nosso e fazemos esse trabalho com as empresas o tempo inteiro. Claro, isso é uma tarefa que é do setor privado, mas com certeza o setor público pode ajudar nessa implementação. O que temos agora, o projeto com a CNI, é um ótimo exemplo de como trabalhar juntos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e estou aqui para a discussão. Muito obrigado, Uzi. Agradeço a apresentação, trouxe, acho que um panorama muito importante de como as tecnologias podem ser aplicadas, né, produzidas e aplicadas, né, nos negócios tradicionais. Ao Morgan representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no Brasil. Morgan, perfeito, André. Com você. Muito obrigado, André. Bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas de mesa, Edson, Carlos, Uzi, Nelson e André, a todos que nos acompanham nesse debate promovido pela ABDE, a quem, de fato, agradeço a oportunidade de poder participar na pessoa de Sérgio Guzmão e também remarcar que a ABDE é uma instituição parceira histórica muito cara para o BID, então é um grande prazer estar aqui. Os desafios que se apresentam são, de fato, multifacéticos, né? E definitivamente requerem colaboração. Temos que seguir lidando com as drásticas consequências que têm sido produzidas por esta crise sanitárias, econômicas, enquanto temos também o ônus dos problemas estruturais e desigualdade histórica exacerbada pela pandemia, sobretudo aqui em nossa região, da América Latina e do Caribe. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas na região caíram na pobreza o ano passado. E embora haja perspectivas de recuperação parcial para esse ano que vem, a renda per capita não recuperará seu nível pré-pandemia por vários anos, pelo menos até 2025. O BID e a comunidade multilateral têm se unido aos esforços imediatos, como vários dos membros aqui do ABDE. Em 2020, o Grupo BID aprovou 14 bilhões de dólares para ajudar nossos países a mitigar os efeitos. E dentro do grupo, além de atender o setor público, trabalhamos com o setor privado por meio do nosso braço BID Invest. E por meio dele, e além do BID Lab, que é o nosso laboratório de inovação, a gente alavancou outros 9 bilhões de dólares. Então, em total, para o Brasil, isso foi 3,7 bilhões de dólares. Mas definitivamente, a mensagem que eu quero transmitir hoje é que precisamos fazer mais. O mundo não está seguro até o vírus esteja controlado globalmente. E não existe uma solução exclusivamente local que seja sustentável. Os países precisam se unir, uma causa certa. Os países não podem perder oportunidades de crescimento. As tendências globais transformadoras que devem ser aproveitadas, que têm sido muito bem comentadas pelos que me antecederam a palavra, são fundamentais para sair dessa crise. Falamos da revolução digital, o reconhecimento das questões climáticas e de saúde com bens públicos globais, a liquidez financeira em busca de retorno, o deslocamento das cadeias de valor globais e regionais, entre vários outros. São tendências que a gente tem que ver e aproveitar
para sair dessa situação. As políticas de desenvolvimento precisarão gerar não apenas crescimento, mas também crescimento inclusivo, para que as pessoas tenham acesso às oportunidades econômicas e participem diretamente na geração da riqueza. Isso por meio de um setor público dinâmico, especialmente as pequenas e médias empresas. E isso vai exigir uma política fiscal verde, sem dúvida, para a retomada sustentável da infraestrutura, que vem sendo chamado internacionalmente de Green Recovery, buscando não apenas mitigar os impactos da mudança climática, mas também atuar para a criação de uma infraestrutura produtiva, que seja volta ao país cada vez mais competitiva, inclusiva e em sintonia com as perspectivas do mercado e da sociedade. Também vai ser fundamental repensar os sistemas de proteção social e os mercados de trabalho, tanto do lado da demanda quanto da oferta, incluindo a formação e a requalificação das pessoas, o que chamam na literatura do upskilling, né? Em particular dos jovens. Além disso, precisamos ter uma abordagem concreta para a diversidade e inclusão. Olhar para os desafios específicos que afetam segmentos excluídos da população em termos da renda, de idade, gênero, raça, etnia, orientação sexual, é crítica, tanto pela dignidade humana quanto pela questão de aproveitar de forma completa, plena, o talento e o potencial de desenvolvimento. Com esses desafios em mente, o BID desenvolveu a sua visão 2025, focado em alcançar um crescimento econômico sustentável e inclusivo para a região. E ele está elencado em 3 objetivos principais: reativar o setor produtivo, promovendo investimentos na infraestrutura sustentável, integração, apoio às pequenas e médias empresas e digitalização. Nesse tema particular, estamos muito satisfeitos de ter aprovado recentemente uma linha de crédito de $1 bilhão para a transformação digital aqui no Brasil, para a União, para as 3 esferas de governo, mas também para as pequenas e médias empresas, por meio do Sistema Nacional de Fomento, e para alavancar uma série das tecnologias que mencionou o Uzi na sua fala. Outro objetivo da nossa visão é promover o progresso social, investindo no capital humano e no desenvolvimento das habilidades, bem como os melhores sistemas de proteção social. E o terceiro é fortalecer a boa governança e as instituições, apoiando as estruturas políticas para atrair capital privado e garantir investimentos sustentáveis. Todos esses objetivos estão comprometidos com as questões transversais fundamentais, né? Igualdade de gênero, diversidade e mudança climática, que eu mencionei há pouco. E eu convido a todos que tenham interesse de visitar a nossa página web e baixar uma cópia. A verdade é que os próximos anos são cruciais para uma nova forma de promover o desenvolvimento sustentável. E gostaria muito de chamar a atenção para o papel das instituições financeiras de desenvolvimento, que é mais importante do que nunca. Estas instituições são fundamentais para o gerenciamento dos riscos globais. E a pandemia tem demonstrado como são críticas para oferecer respostas rápidas em larga escala, como vimos no Brasil, com os programas que o governo federal e os vários governos subnacionais lançaram, para manter emprego, acesso a crédito, por exemplo. Temos a satisfação no BID de sermos uma instituição com uma longa história, uma relação muito longeva da relação com as instituições financeiras de desenvolvimento na região. E temos construído uma carteira muito robusta, mais de 50 operações, com mais de 6,6 bilhões de dólares alavancados, né? Agora, também acho que é fundamental falarmos do tema de títulos verdes e sustentáveis, como uma tendência no qual a gente tem que apostar e no qual estamos absolutamente comprometidos. A gente, no BID, temos alavancado mais de 7 bilhões de dólares em títulos verdes sustentáveis nos últimos anos na região. O mercado ainda muito subutilizado.
responde por apenas 2% das emissões globais e que tem um enorme potencial como resposta à demanda crescente dos investimentos de impacto na região. Os títulos permitem que os investidores comprometidos com a sustentabilidade financiem uma ampla gama de projetos em áreas como infraestrutura sustentável, saúde, educação, acesso a serviços financeiros, entre outros. E um dos fatores que tem impedido esse mercado avançar é a falta de informação em distintas fases da vida do título, elemento fundamental para a tomada de decisão do investidor. Pensando em solucionar essa lacuna, a gente tem o orgulho de compartilhar que estamos lançando hoje mesmo o Green Bond Transparency Platform. Morgan, Convido... O microfone, acho que estou com dificuldade Deixou de falar. Sim? Está me ouvindo agora? Agora sim. Desculpa. Peço desculpas por isso. Que é o Green Bond Transparency Platform, que lançamos hoje, a plataforma de transparência de títulos verdes. É a primeira ferramenta que torna a informação acessível e comparável a todos os interessados em participar do mercado da região de forma gratuita. Convidá-los a todos a acessarem www.greenbondtransparency.com. A palavra de ordem da recuperação do nosso país não pode ser outra que a colaboração. Por isso, celebro muito que no Brasil seguimos aprofundando nossa parceria de longa data com a BDE, desenvolvendo uma série de iniciativas de capacitação institucional e compartilhando conhecimento de apoio com as entidades de desenvolvimento brasileiros. Também temos trabalhado com uma série de membros individuais da BDE, com o BNDES, com a Bandes, com o BRDE, com o BDMG, em série de elementos para estruturação do PPPs, em proteção ambiental, em financiar, promover criação de emprego, em concessões de infraestrutura sustentável. Este último resultou a elaboração de um framework para lançar um título sustentável, que é a primeira instituição financeira brasileira a emitir um título sustentável fora do país. Então, eu acho, o que eu gostaria realmente de reforçar é que a gente considera que esse tipo de parceria, e aqui gostaria de reconhecer muito o Carlos da IFC, a você do FINEP e aos vários parceiros que temos, que estão aqui conosco hoje, que realmente acreditamos que esse tipo de parceria é uma maneira muito eficiente para poder alavancar as tendências do futuro e fazer que o Brasil pode sair dessa situação e a região completa dessa situação de uma forma mais resiliente, mais robusta e mais sustentável. E com isso, agradecendo mais uma vez ao ABD pela oportunidade, aos colegas da mesa também pelo convite, e dizer que a gente está à total disposição para aprofundar essa parceria. Muito obrigado, não me alongo mais. Muito obrigado, Morgan. Agradeço a apresentação, muito construtiva também, mostrando, acho que é o cenário, né, atual do pós-Covid, a questão do verde, né, dos títulos verdes, proteção social, a necessidade do emprego, atenção pela diversidade e inclusão. Muito rica a apresentação, agradeço. Passo a palavra agora ao Carlos Pinto, gerente Brasil do IFC. Sem mais delongas, Carlos, com você. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Agradecer à BDE, em primeiro lugar, esta oportunidade, este amável convite. Saudar todos os meus colegas que estão aqui, toda a audiência. Vou tentar ser breve e coloquial na minha apresentação. Enfim, os pontos que eu gostaria de destacar aqui têm a ver com a relevância da iniciativa privada cada vez mais reforçada agora no Brasil, um tema que é fundamental e transversal a tudo o que temos que fazer daqui para o futuro, a sustentabilidade. É uma palavra que está cheia de conteúdo e cabe-nos a nós todos ter isto bem presente e aplicá-la no nosso dia-a-dia. Como o Morgan muito bem disse há pouco, não somos competidores, somos entidades que operam no mesmo espaço, colaborando para a mesma causa,
e, portanto, temos que pôr estas sinergias ao serviço, neste caso, do Brasil. E, por fim, gostaria de destacar que, de facto, vai ser o setor privado que vai desencadear a revolução no Brasil. Todos nós conhecemos muito bem os problemas que o Brasil tem, os diagnósticos estão todos feitos, o gap que existe nas infraestruturas, a baixa produtividade, a desigualdade social, o gasto público que nós sabemos ser pouco eficiente, os problemas que a urbanização tem trazido ao Brasil, os temas do capital social, a educação e a saúde muito relevantes, especialmente agora que o Brasil cresce tanto, a demografia é um tema pouco abordado, o envelhecimento da população brasileira é uma coisa nova para o Brasil, mas tem que ser olhado de frente. E, por fim, se quisermos, o facto do Brasil ser a terra de 1/3 das florestas do mundo e, portanto, ter um património extremamente valioso que tem que ser trabalhado. Se juntarmos isto o Covid e o impacto que o Covid trouxe, vemos que estes problemas, que são inúmeros, aumentaram de dimensão. Ou seja, aquilo que era a sua importância magnificou-se, tornou-se maior claramente. E é aqui que eu queria chegar para explicar que o Brasil tem uma oportunidade única. Acho que nós que estamos todos aqui temos que ser atores nessa transformação positiva do Brasil. O Brasil tem ao seu alcance aquilo que os ingleses chamam o leapfrog opportunity, a hipótese de dar um grande salto para a frente, saltar vários lugares no escalão da concorrência mundial. Eu gostaria, se me permitem, dar aqui um sonho que, obviamente, tento materializar através da minha responsabilidade na IFC. Gostaria de imaginar o Brasil liderando o campeonato da sustentabilidade. Por que é que o Brasil não há de ser um líder mundial exemplar em termos de sustentabilidade? Eu acho que é possível. Acho que o setor privado vai, já está, mas vai cada vez mais jogar um papel de enorme relevo nesta oportunidade. Há quem chame isto os 3 Bs, BBB, Build Back Better. Vamos reconstruir melhor aquilo que já tínhamos, não é assim? E, portanto, sobre esta sigla de reconstruir melhor o que já tínhamos, vamos então colocar o Brasil numa esteira de desenvolvimento sustentável. Curiosamente, na IFC, nós chamamos Climate Finance, Climate Business. Isto parece quase uma heresia para alguns ouvidos mais sensíveis. Então o climate pode ser um business? E a resposta é sim. Quer dizer, se o climate não for um business, não vai acontecer nada. Portanto, nós temos que saber transformar as oportunidades relacionadas com o câmbio climático, com a mudança climática, com tudo o que está à volta da sustentabilidade, numa oportunidade win-win para todas as partes envolvidas. A minha tese é muito simples. Sem dúvida que um país precisa de ter legislação, precisa de ter regulação que caracterize todos estes aspectos de sustentabilidade. Mas isso, de per si, não é suficiente. Hoje o Brasil já tem institucionalidade bastante avançada, já tem uma regulação que é considerada, em muitos casos, bastante desenvolvida, inovadora, porém, isso não é suficiente. Portanto, o que é que falta? Falta precisamente mudar a cultura e mudar a cultura do setor privado. É o setor privado quem tem que puxar por esta mudança. É o setor privado quem tem que ser engajado nesta revolução, nesta enorme transformação. Se o setor privado não o fizer, isto não vai acontecer. Não é à custa de multas, de repressão ou de obrigação que isto vai acontecer. Vai acontecer porque o setor privado vai se comprometer com estas mudanças que estão necessárias, que têm que acontecer. A IFC é um parceiro estratégico nisto. E porquê? Porque nós temos essa capacidade de trabalhar com o setor privado. Fazemos desde 1956, ano em que demos o primeiro crédito no Brasil à Siemens, era uma fábrica na altura, mas desde então
Não houve um único ano que a EFC não estivesse presente, mesmo nos anos mais difíceis, engajada com o setor privado no Brasil. Obviamente houve grandes evoluções e aquilo que estamos fazendo hoje é muito diferente. Vejo aqui representantes de bancos de desenvolvimento regional. Poderia começar por aí. Uma grande diferença relativamente ao passado. Se bem que o nosso setor de trabalho é o setor privado, estamos abertos a trabalhar com bancos de desenvolvimento regional brasileiros, ajudando-os precisamente nesta missão de desenvolvimento sustentável. Tanto numa perspectiva de prover assessoria, como também de auxiliar em termos de investimento. E, portanto, onde estes bancos de desenvolvimento tiverem projetos ligados a temas de sustentabilidade, quiserem melhorar as suas capacidades e competências nestas áreas, nós, a EFC, vamos ser um parceiro estratégico, já o estamos sendo, estamos trabalhando já com um pequeno número de bancos de desenvolvimento regional aqui no Brasil, ajudando-os precisamente nesta agenda de criar condições para que se possa desenvolver o apoio a investimentos que possam ser caracterizados como sustentável. Estamos trabalhando também, tal e qual como os nossos companheiros do BID, neste tema dos produtos verdes. É por aqui que muita coisa vai acontecer. É pelo crédito ao setor privado que esta revolução também se vai materializar. Porquê? Porque os bancos vão estar cada vez mais, o sistema financeiro, o mercado de capitais, os investidores que atuam no mercado de capitais, vão estar muito atentos e vão preferir trabalhar, de facto, com produtos que asseguram critérios de sustentabilidade. A iniciativa que o Morgan indicou é muito louvável, vem trazer transparência, vem assegurar que não há aquilo que se chama tecnicamente greenwashing, ou seja, um faz de conta que estamos a fazer. Não, temos que acabar com esse faz de conta. Temos que ser verdadeiros, temos que ser capazes de fazer coisas que são credíveis. Só com credibilidade, com transparência, é que vamos poder fazer estas mudanças. Portanto, bem-vindo a iniciativa da IDB, um forte contributo precisamente para a transparência do que se está fazendo. O Brasil tem uma coisa fantástica, tem um mercado de capitais muito desenvolvido, maduro, com muitos players e, portanto, é uma ferramenta fantástica precisamente para fazer emissão de green bonds, de sustainable link bonds, de transition bonds, enfim, um conjunto de produtos que se estão desenvolvendo em todo o mundo, muito particularmente na Ásia. Na Ásia, hoje em dia, este tipo de financiamentos já tem um yield favorável, ou seja, é mais barato para quem se financia através de um green bond do que quem se financia através de um corporate bond. Isso ainda não chegou ao Brasil, mas nós queremos que chegue. Quando o mercado ganhar dimensão e velocidade, as empresas vão perceber que se financiam mais barato, acedem a capital mais barato, se de facto assegurarem condições de sustentabilidade. Estamos trabalhando muito ativamente com parcerias público-privadas. É preciso trazer investimento privado para áreas onde tipicamente eram feitas com investimento público. E nós sabemos que o Covid vai obrigar o governo do Brasil, cada vez mais tendo poucos recursos, a canalizar esses recursos de forma criteriosamente para onde não existe investimento privado. Particularmente estou-me referindo a temas sociais. Obviamente que o governo brasileiro vai ter que priorizar para onde é que canaliza recursos públicos privados. Mas tem a excelente oportunidade de abrir um campo enorme para os investidores, tanto nacionais como internacionais, que estão olhando atentamente para o Brasil. Vejamos o que está acontecendo no setor da água e saneamento. A simples mudança de uma lei abriu um campo enorme de oportunidades para que o setor privado possa contribuir de forma muito positiva para este gap de infraestrutura ser superado o mais rapidamente possível. E, portanto, a EFC está muito ativa através de uma equipa que tem de assessoria para a estruturação de PPPs, desenvolvendo colaborações com Estados, com municípios,
com outras instituições governamentais, precisamente para ajudar nessa missão. Bom, não me vou alongar mais, repito aquilo que são, se me vão desculpar, a minha mantra. E os meus mantras neste momento é sustentabilidade, 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 e depois setor privado sendo um motor, obviamente canalizado, regulado, apoiado por instituições como as nossas, trazendo o seu conhecimento, a sua eficiência e o seu poder para ajudar o Brasil a fazer este salto, este leapfrog que eu disse. Muito obrigado a todos e vou ficar à vossa disposição. Para si, André. Muito obrigado, Carlos. Agradeço a apresentação, importante, participação do setor privado, né? Não importante, né? Chego a dizer fundamental, né? Sem mais delongas, passo a palavra ao presidente da Desenvolve São Paulo, Nelson de Souza. Nelson, com você. Bom dia, eu gostaria de agradecer, primeiro agradecer e agradecer aí a participação de todos desse painel, muito rica. Começaria aí, o tempo é curto, eu começaria exatamente pelo colega Edson, que abordou de maneira tão criteriosa as novas tecnologias, a pesquisa, a inovação, um setor muito importante para o país, para o Brasil, e tornou o Brasil uma potência nessa área. Então, foram algumas décadas de estudo, algumas décadas de desenvolvimento, e que o Edson colocou muito bem e o que representa a Embrapa neste país. E hoje, a nossa balança comercial depende muito desse setor. E o Banco Desenvolve São Paulo, Edson, nós temos créditos destinados a esse setor, numa parceria de maneira transversal com a Secretaria de Agricultura. Então, temos aí uma linha chamada de Economia Verde, é uma linha que já emprestou, praticamente jogou na economia do Estado de São Paulo mais de quase R$500 milhão, certo? Então, eu parabenizo ao Edson por essa excelente apresentação. Passaria no caso do IUSE, o chefe da Sosa, é uma empresa conceituada e demonstrando um trabalho já feito no país, na potência que é a Confederação Nacional das Indústrias, e nós sabemos a importância que tem a CNI neste país, e onde eu destacaria, mais uma vez, o que foi colocado na primeira e na segunda apresentação, tanto a do Edson como a do chefe, novas tecnologias a serviço de a melhor entrega, a serviço de uma melhor performance, e principalmente levando em consideração que é um bem maior para as empresas e, logicamente, que vai impactar numa melhor qualidade de vida das pessoas. Porque não adianta nós pensarmos em muitas tecnologias de desenvolvimento se não pensarmos em produtividade, se não pensarmos as empresas bem, criando emprego, gerando renda, mas também tendo bem-estar para esse povo que precisa, que é um país em desenvolvimento. E, com relação, eu deixei para comentar o Morgan e principalmente aqui o Carlos Pinto, eu falo de dois grandes parceiros, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o AFC, que é o braço mundial, que é o braço financeiro do Banco Mundial, e eu gostei muito do que o Morgan, quando colocou, a importância de precisamos fazer mais. Eu coloquei entre aspas a frase do Morgan, e estamos fazendo, e onde precisaria aí o público e o privado, aí, o que eles já colocaram, os 14 bilhões de dólares, né? E gostei também que dialoga com as instituições financeiras de desenvolvimento, Morgan, que passa primeiro pela união dos países. Eu vejo, nós vemos que eu diria que começaria pela união dos estados, pensando no nosso país. Onde as instituições de fomento, ou diria essas instituições vinculadas, instituições de fomento nacional,
vinculadas à BDE, nossa Associação Brasileira de Banco de Desenvolvimento, nós estamos capitaneando um trabalho onde essas necessidades, principalmente de liquidez das empresas do país, por conta dos impactos econômicos decorrentes da pandemia, elas desenvolveram uma coisa importantíssima e foram muito atuantes e continuam sendo atuantes para garantir a permanência das empresas, especialmente micro e pequenas empresas, e também garantir o emprego e, logicamente, a renda. E eu gostaria de agradecer, Morgan, e aí, em última instância, com relação à união dos países, agradecer o apoio grande que tem sido dado ao Brasil, certo? E eu gostaria de falar aqui, especificamente ao Estado de São Paulo, pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e eu já estenderia ao UFC, porque temos contratos, estamos trabalhando já fortemente em relação a isso, e estamos trazendo recursos para a inovação, e todo esse trabalho passa muito por uma coisa que o Banco de Desenvolvimento de São Paulo defende, que é a sustentabilidade. O Brasil, que é um país continental, precisa, mais do que nunca, realmente capitanear esse aspecto da sustentabilidade dentro do nosso país, e São Paulo também tem feito isso. E eu acredito que é através da sensibilizar os setores privados, que nós vamos conseguir dar a grande retomada. É a coisa do Green Bond, você realmente diferenciar ou dar melhores condições para as empresas, para as pessoas, para os investidores que defendem essa bandeira. E lá no Banco de Desenvolvimento de São Paulo, inclusive, nós temos todo um programa voltado para a sustentabilidade. Empresas, o acompanhamento da UESG, que nós chamamos, o ESG. Então, isso tudo nós temos feito lá dentro de um planejamento que leva em consideração, em especial, tudo que nós fazemos, tornar as famílias e o povo do país uma melhor qualidade de vida, uma longevidade, tudo isso vindo através da preservação do clima para futuras gerações, para os nossos netos, bisnetos, porque hoje a bola está conosco. Então, eu terminaria dizendo que a união, eu já diria que poderíamos começar com a união dos representantes das empresas que estão neste painel, não precisaria nem ir para o fórum completo da BDE. BID, AFC, 2 multilaterais, Banco de Desenvolvimento de São Paulo, e, logicamente, a Embrapa e a SOSA, eu não tenho dúvida que criariam um círculo virtuoso. E eu terminaria com a palavra que foi dita algumas vezes, que tem a ver com sinergia. Unirmos forças para que tudo isto que tem das nossas missões enquanto empresas possam ser efetivamente tangibilizadas em prol de um mundo melhor, de um país melhor, e eu diria, de São Paulo melhor, que é o estado que eu estou aqui representando. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Nelson. Agradeço os comentários, bastante oportunos, aí, tangenciando todas as falas. Sem mais delongas, passo a palavra ao presidente da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, AGRIO, André Vilaverde. Com a palavra, André. Bom dia, André. Bom dia a todos. Agradeço o convite da BDE para esse fórum tão importante para o fomento ao desenvolvimento sustentável, né? Nossos números são um pouquinho mais modestos aí do que da Desenvolve São Paulo. Estamos abertos também, né, a conversa com os organismos, com os órgãos, para abrir rodadas, para pensar um pouquinho em formas de melhorar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro também. A gente já teve no passado uma experiência boa com o BID, em termos de fundo garantidor, em termos de ser um garantidor de operações sustentáveis aqui.
principalmente na área fotovoltaica, e a gente está tentando retomar isso, já abrimos até uma rodada de reuniões. Eu vou falar um pouquinho mais genericamente, né, da nossa conversa, do nosso fórum. Hoje a gente está muito focado aqui no lançamento do programa Supera Rio, né? É um programa de auxílio emergencial para as micro e pequenas empresas a juros zero no estado do Rio de Janeiro. A gente está aqui, enfim, operacionalizando e deve estar lançando nos próximos dias. E voltando aí ao tema principal, a AG Rio tem um olhar, né, em prol da transformação tecnológica e sustentável do estado. Nós sabemos que é importante apoiar o ambiente de inovação, enfim, principalmente nesse tempo de pandemia, né, onde soluções criativas, cara, elas geram necessidades e, enfim, nessa economia, nessa sociedade tão impactada. Eu queria pontuar algumas ações, né, que a AG Rio vem fazendo em termos de desenvolvimento tecnológico e sustentável, né. Desde 2013, a gente vem numa parceria com a FINEP, como agente repassador, e tem gerado ótimas oportunidades ao empresário fluminense, né. Mais recentemente, a gente fez uma nova parceria com a FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Rio de Janeiro, no apoio ao desenvolvimento de projetos inovadores para micro e pequenos. Pois a gente sabe da dificuldade do empresário, né, do micro e pequeno, de ter acesso a um crédito atrativo. E ele ainda vem mesclado com uma parte de subvenção. Explicando um pouquinho dessa parceria da AG Rio com a FAPERJ, a FAPERJ vem com o estímulo na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? E ela acontece por meio de subvenção, que é destinada à despesa de custeio. Já da parte da AG Rio, a gente trabalha com recurso de financiamento e é destinado à despesa de capital. Até o momento, a gente já conseguiu fazer 10 contratos com valores superiores a 6 milhões de reais. E a gente vai lançar um próximo edital agora no primeiro semestre ainda. A gente quer melhorar muito o ambiente de inovação e atuar nessa ampliação de apoio às startups do Rio de Janeiro. Essa sinergia com a FAPERJ está sendo muito importante, porque a gente está estimulando esse ambiente de inovação no Rio de Janeiro, né? E para finalizar, só queria dizer que a gente iniciou uma estratégia de fortalecer o interior do estado. A gente está aí treinando agentes através de convênios com as prefeituras que suprem um pouquinho essa nossa falta de capilaridade, né? Então, desde janeiro, com a nova gestão, a gente saltou operações para 400 operações mês para os micro e pequenos empresários. E a gente está sendo isso muito importante nesse momento de pandemia. O impacto local desse nosso fomento está sendo muito grande. E a gente quer replicar nos 92 municípios. Enfim, estou sendo bem breve, eu queria mais uma vez agradecer a BDE e desejar um bom fórum a todos. Bom, então agradeço. Muito obrigado, André, por esse excelente panorama sobre o cenário do desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro e como a AG Rio contribui para esse desenvolvimento. Infelizmente, o tema é bastante rico, a gente acaba se estendendo um pouco em cada uma das apresentações. Realmente, a vontade era de permanecer aqui durante um período muito mais longo. Mas, tendo em vista a avançada hora, a gente não vai poder trabalhar com os comentários finais. Vamos encerrar a nossa sessão por aqui, mas gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao Edson Bolf, né, por toda essa apresentação sobre o cenário da Agritech, sobre o cenário da agropecuária, como a tecnologia interfere, como impacta esse setor tão importante para o país. Agradecer ao Uzi Scheffer, CEO do Sousa, por todo esse panorama mundial no que se refere às tecnologias mais disruptivas e como isso pode impactar e ajudar os negócios em todo o mundo. Agradecer ao Morgan Doyle, representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, né, por todo esse conhecimento, a questão da sustentabilidade, como que isso vai interferir nos negócios e quão importante isto é para que a gente possa desenvolver um país economicamente e socialmente. Agradecer ao Carlos Pinto, gerente Brasil da International Finance Corporation, por todo esse aporte no que se refere ao papel do setor privado nessa retomada, né, pós-Covid, e nesse cenário onde a sustentabilidade ganha particular relevância. E agradecer aos comentadores, Nelson de Souza, presidente do Desenvolve São Paulo, representando essa instituição tão importante para o país, para o estado de São Paulo, mas também para o Brasil, e as ações recentes
do Desenvolve São Paulo no Estado de São Paulo, e, por fim, ao André Vilaverde, pela exposição à frente da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro, a AGRIO, e o papel dessa agência no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, agradeço a todos e finalizamos o nosso painel por aqui. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.